Olá, igreja, paz do Senhor, bem-vindo a mais uma aula do estudo do Apocalipse. Vamos entrar no capítulo 20, vamos entrar nessa última fase, quer dizer, nós já entramos, né, nos dois vídeo passado foi uma introdução a esse final do livro do Apocalipse, mas agora nós vamos começar a entrar de cabeça mesmo, nesse fim. E o tema é o milênio e o juízo final. Vamos falar sobre o milênio e sobre o juízo final nesses dois vídeos que vamos abordar o Apocalipse do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 15. Ok? Mas antes de nós entrarmos realmente no assunto, deixa eu só explicar uma coisa para ficar bem claro e você poder entender melhor e nós possamos aprender melhor da palavra de Deus. Esse tema, o milênio e o juízo final, mais o milênio, é um tema muito polêmico no meio evangélico. Existem várias linhas de pensamentos diferentes acerca do milênio. Se ele vai acontecer antes que Jesus venha, antes que ele venha a segunda vez, ou depois que ele vem a segunda vez. Existem vários tipos de pensamentos diferentes. A ideia desse vídeo não é entrar em polêmica. A ideia desse vídeo não é dificultar o aprendizado da palavra de Deus. Nunca foi a nossa ideia desde o começo que nós começamos a estudar o livro do Apocalipse. Sempre o nosso alvo, a nossa meta foi ver o Apocalipse como um livro que aponta para Jesus. Todo o livro do Apocalipse ele vai apontar para Jesus. E todo ele é baseado em simbolismos. São símbolos, são simbolismos que nos ajudam a entender a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda dele, a sua missão, quem ele é e quem ele vai ser no reino dos céus por toda a eternidade. Nós não vamos fugir disso, tá bom? Nós não vamos fugir dessa linha de pensamento. O milênio nos fala sobre Jesus, sobre a vinda dele, sobre o que ele fez, sobre o que ele faz, sobre o que ele está fazendo. E todo o milênio nós vamos ter uma visão simbólica dela, tá bom? Então, se você acredita numa linha de pensamento específico sobre o milênio, ótimo, guarda ele contigo, mas não permita que isso te limite e te impeça de ver o livro de Apocalipse como algo maior do que apenas uma linha de pensamento. O livro de Apocalipse é muito maior, não é à toa que nós estamos focando ele para falar sobre Jesus e sobre a sua missão, tá bom? Então, com isso em mente, nós vamos entrar aqui no capítulo 20, vamos falar um pouquinho sobre o milênio, ok? Vamos ler o primeiro do versículo 1 até o versículo 3. Apocalipse 20, do 1 até o 3. Está escrito assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele então seja solto por um pouco de tempo. Okay? Para o nosso primeiro ponto do estudo, vamos falar sobre a prisão de Satanás. Esse é o nosso primeiro ponto. Vamos falar sobre a prisão de Satanás. E vamos começar falando sobre o que significa essa prisão. Nós já falamos sobre essa prisão algumas vezes, como por exemplo em Apocalipse 9, como por exemplo em Apocalipse 11 e agora no Apocalipse 20. É a mesma prisão, só que falada de maneiras diferentes durante todo o livro do Apocalipse. Então, na prisão dele é falado sobre um poço, sobre um abismo, sobre uma tampa, sobre um selo, sobre algo que está fechado e não mais será aberto. Correntes que aprisionarão
vão aprisionar o diabo, vão aprisionar Satanás durante 1000 anos. Então o significado dessa prisão é que o diabo ele não pode e não tem total liberdade para fazer o que ele quer. Ele não está no controle mais. Ele não está no controle, ele não controla nada. Ele não tem liberdade para fazer o que vier na telha dele. Ele é limitado. Ele é limitado porque há um soberano que ainda dita as regras no mundo. Nós vemos isso de um modo mais claro lá no livro de Jó, quando o diabo se apresenta perante Deus e ele espera uma permissão de Deus para que ele então possa colocar Jó em provação. Ele espera que Deus permita isso. Por quê? Porque ele é limitado. Porque ele não tem total... ele não pode fazer aquilo que vier na telha dele, o que estiver na cabeça dele. Se ele já não podia isso no tempo de Jó, muito menos agora, muito menos depois que Jesus morreu na cruz, muito menos depois que Jesus venceu o diabo na cruz, muito menos agora ele pode fazer alguma coisa contra os santos, porque ele está debaixo dos pés do Senhor vitorioso Jesus, que já venceu. Aqui ainda nós vimos que ele será preso durante 1000 anos. Serão 1000 anos em que Satanás estará preso. 1000 anos. Nós precisamos entender aqui que o número 1000, ele nos dá um entendimento, ele nos leva a entender, dá uma conotação de algo completo, de algo que está completo. O número 1000 nos faz ver isso. E ele ficou ali preso durante esses 1000 anos. Deixa eu achar aqui a parte onde fala sobre isso para que eu use a palavra certa. Tá ok? Então aqui, nos fala aqui, que o número 1000, ele nos leva a ter um entendimento de algo completo, de algo que tem um começo, um meio e um fim. Então durante esses 1000 anos, o diabo estará preso. Ou seja, tem um começo, tem um meio e tem um fim. É esse o tempo que Satanás estará preso, durante 1000 anos. Aqui nós entendemos que essa plenitude, que esse tempo pleno, ele nos aponta para o tempo da primeira vinda de Jesus. Que depois que Jesus veio, que depois que Jesus morreu na cruz, ali então ele selou o diabo. Ali então ele selou esse inimigo que tinha uma certa liberdade para se mover no mundo a partir daí então, porque Jesus, a Bíblia nos fala que Jesus foi até a mansão dos mortos, foi até o inferno, foi até o local onde o diabo estava, e ali então ele venceu o diabo, ali então ele pisou sobre ele, ali então ele tomou a chave da morte e voltou à vida, ele ressuscitou vitorioso. Então nesse instante ele selou o nosso inimigo, ali então ele selou o diabo, e a partir daí então ele tem esse tempo de plenitude onde ele não pode atingir os santos. O diabo ele não pode atingir os santos. O diabo, assim, ele está ainda se movendo nesse mundo, ele ainda pode influenciar esse mundo, mas os salvos e remidos no sangue do Cordeiro, esses o diabo não pode tocar. Esses o diabo não tem chance, porque a autoridade de Jesus foi dada a nós, a mesma autoridade de Jesus que selou, que venceu, mesma autoridade de Jesus que pisou na cabeça da serpente, ele deu a nós. Ele entregou a nós. Logo após Jesus ter ressuscitado, ele falou para os seus discípulos e falou para nós. Ele falou assim que foi dado para ele todo o poder no céu e na terra.
E esse poder ele nos dava. E ele então deu esse poder a nós com uma comissão, falando então, ide por todo mundo. Porque ele falou assim, porque eu tenho essa autoridade sobre os céus e a terra, então podem ir por todo mundo. Então vocês vão realizar sinais. Então vocês vão pegar em serpente. Então vocês vão tomar coisas mortíferas. Então vocês vão impor as mãos e pessoas enfermas ficarão salvas. Então vocês vão levar essa minha autoridade por todo esse mundo. O mundo aprisionado pelo diabo, o mundo aprisionado pelo pecado, o mundo que está devendo para o diabo por causa do pecado. Então vocês vão poder ir lá e vão poder romper essas limitações, esses grilhões que está aprisionando o mundo, porque ele deu para a igreja o poder sobre o diabo, sobre Satanás. Então nós temos essa vitória. Então durante 1000 anos, que simboliza um tempo de plenitude, um tempo de inteireza, de começo, meio e fim. Então nesse tempo, o diabo ele estará limitado e a igreja não precisa temer. A igreja não precisa se ficar acuada, a igreja não precisa duvidar, porque se o inimigo se levantar, se o diabo se levantar contra a igreja, ele não poderá resistir ao povo de Deus. Amém? Vamos seguir aqui. Vamos ler ainda aqui no Apocalipse 20, vamos ler do 4 até o 6, tá bom? Estava escrito assim, ó: vi também tronos, e nesses assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por conta do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui nós entramos na segunda parte do capítulo 20. Vamos falar sobre o reinado dos salvos em Cristo. Vamos falar sobre o reinado dos salvos em Cristo. O reinado dos salvos em Cristo, eles possuem uma missão. A missão dos salvos. Os salvos eles possuem uma missão dentro desse reinado. E qual é a missão que nós acabamos de ler aqui no versículo 4? Os salvos eles estarão assentados em tronos para julgar. Os santos eles vão julgar. Vai julgar quem? As 12 tribos de Israel. Está lá em Mateus 19, 28 isso. Também ali em 1 Coríntios 6, 2 também fala sobre a igreja, nós, os santos, julgando o mundo. Também 1 Coríntios ali também fala sobre a igreja julgando os anjos. Em Apocalipse, então, Jesus nos promete que nós vamos nos assentar em tronos para julgar, juntamente com Cristo. Nós vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos, nós vamos julgar aquilo que Jesus também irá julgar. Nós estaremos ao lado dele julgando. Então os santos eles vão aparecer em glória junto com Cristo. E junto com Cristo então reinarão. Jesus ele prometeu isso lá no começo do livro do Apocalipse. Nas cartas, ele falou assim que aos que vencerem, ele deixaria sentar no seu trono. Aos que vencerem, reinariam com ele. Essa promessa já foi dada a nós. E aqui então está sendo enfatizado, está sendo concretizado isso. Os santos estando ao lado dele, assentado em tronos, julgando com autoridade, a autoridade que veio do Cordeiro, que foi morto, mas venceu. O
Cordeiro, ele dá essa autoridade para os santos, dessa autoridade para a igreja. E tudo isso vai acontecer, e nós vimos aqui no capítulo 5 e 6, acontecerá na primeira ressurreição. E aqui entra num ponto um pouco delicado, e nós vamos ficar um tempinho aqui para nós entendermos um pouco essa questão da primeira ressurreição. Vamos ler de novo aqui o versículo 5 e 6. Fala assim, que os restantes dos mortos, eles não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é, então, a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele esses 1000 anos. Há uma primeira ressurreição. Se há uma primeira, também há uma segunda. Nós vamos entrar nessa segunda ressurreição um pouquinho mais para frente. Mas vamos nos ater agora a essa primeira ressurreição. Quando que aconteceu essa primeira ressurreição? Pode ver que toda essa parte do versículo 5, do versículo 4, versículo 5 e versículo 6, ela é citada no passado. Ela é falada no passado. Esses santos, eles ressuscitaram, eles reviveram. Foi no passado. O ser humano, ele é separado em 3 partes: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Quando Jesus criou a humanidade, ele criou o homem pleno. Criou o homem 100%. Espírito, alma e corpo 100% vivo. Afinal de contas, Deus não iria criar nada baseado em morte. Ele sempre criou tudo baseado em vida. Porém, ele deixou um recado para Adão: não coma dessa árvore, não coma desse fruto. Se você comer, você morre. E Adão foi e comeu desse fruto. E quando ele comeu desse fruto, ele não experimentou uma morte espontânea. Não foi assim, comi o fruto, plum, estou duro no chão morto. Não, ele experimentou a morte em 2 etapas. Primeiramente, ele experimentou a morte da separação com Deus. Foi a primeira morte que Adão ele recebeu. Essa morte da separação com Deus. Ele foi separado de Deus. Ele foi separado da presença de Deus. O seu espírito, que é o fôlego de vida que veio de Deus, foi separado de Deus. Então, o seu espírito viu a morte. E passou então a ter uma morte espiritual. A humanidade passou então a viver uma morte espiritual. E depois de um tempo, depois de alguns anos, Adão também experimentou a morte física. E foi então que os homens passaram a ter a morte física como fazendo parte da sua vida. E hoje nós não conseguimos imaginar a humanidade sem a morte física. Mas a primeira morte que aconteceu foi a morte espiritual. Então é normal e é compreensível que a primeira ressurreição também seja uma ressurreição espiritual. E foi isso que Jesus veio trazer para nós quando ele veio ao mundo pela primeira vez. Ele veio trazer para nós uma ressurreição espiritual. Nosso espírito que estava morto, ele foi religado com Deus. Jesus ele veio com o seu ministério de reconciliação. Ele reconciliou novamente o homem com Deus. Nessa reconciliação, o espírito do homem voltou a ter vida. Então houve a primeira ressurreição. Então aqui fala que no capítulo 6, fala que... Não, no capítulo 5, fala assim que os restantes dos mortos, eles não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira
ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Qual é a segunda morte? A morte física. Okay? Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Jesus, quando Ele nos resgatou, quando Ele trouxe nova vida para o nosso espírito, quando Ele nos religou com Deus, então a partir daí então, nós passamos a fazer parte do reino dele, do reino de Deus. E são esses, os que foram ressuscitados em Cristo, espiritualmente, são os santos, que estarão sentados em trono, reinando, sentados no trono, reinando juntamente com Ele. Serão esses santos que escolheram e aceitaram essa primeira ressurreição. Tiveram o seu espírito ressuscitado por Deus, ressuscitado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, a primeira morte é a morte espiritual, a segunda morte é a morte física. Primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, e a segunda ressurreição é a ressurreição física. Nós vamos entrar no próximo vídeo, na próxima aula. Espero que tenha ficado claro essa parte, essa verdade de que o nosso espírito só pode receber nova vida se estiver ligada em Cristo. Sem Cristo estamos mortos. Sem Cristo você está morto. Sem Cristo seu espírito está morto. Ah, mas eu sou bonzinho. Ah, mas eu pratico boas ações. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Ah, mas eu sou bom. Não é isso que ressuscita o seu espírito. Ah, mas eu faço parte de uma igreja. Ah, eu vou no culto todo domingo. Ah, mas o meu pai, ele é crente. A minha mãe, ela é crente. Então, para mim, está bem. Não está bem. O único que pode trazer vida para o seu espírito é Jesus, através da cruz. Só ele pode ressuscitar o espírito que está morto dentro da humanidade. Quando nós aceitamos o seu sacrifício, então nosso espírito ele recebe nova vida que vem através de Jesus e da sua cruz. No próximo vídeo nós vamos terminar o capítulo 20 e vamos entrar mais a fundo no juízo final e vamos falar um pouquinho mais sobre o milênio também. Então eu te espero no próximo vídeo e que Deus te abençoe.